Pessoal, eu sou a Ana Rita Cardoso, CEO da Maiconde. Vim aqui bater um papo com vocês sobre como se precificar serviços condominiais. Com mais de 100 administradoras na nossa carteira, percebemos que era um problema de todas elas. Como eu consegui precificar preços justos para o meu condomínio, que ele consiga pagar e que ele me veja valor. E aí, você está cobrando certo? Se você tem essa dúvida, por exemplo, se o cliente reclama que mesmo você cobrando barato, eles acham caro demais, você não sabe como a concorrência consegue cobrar tão barato, ou para determinados tipos de cliente o preço fica legal, mas para outros não, isso se deve a dois problemas. Primeiro, você não tem o tipo de cliente ideal e o seu cliente não está vendo valor no seu produto. Fica aqui com a gente que a gente vai conseguir te ajudar. Eu sou Ana Rita Cardoso, CEO da Maiconde e autora do livro Condominocentrismo. Nós descrevemos uma metodologia com foco todo no condômino. Além do livro e da consultoria, nós temos uma mentoria com 5 aulas que você pode assistir clicando no link abaixo e saber um pouco mais sobre marketing, vendas, pós-vendas, onboard, CS, tudo isso para ajudar o seu negócio. Se você não entendeu nada que eu estou falando, então não deixe de clicar para entender como o mundo de startup pode ensinar o mundo condominial a crescer, escalar, cobrar melhor e reter os seus clientes. Vamos fazer um exercício rápido da sua empresa, tá? Primeiro, qual produto você vende hoje? Quais os planos você pratica? Qual o perfil ideal de cliente? Você precisa entender quantas unidades você tem no seu condomínio ideal, se ele é um condomínio comercial, residencial, se ele é de casas, apartamentos, em que região da sua cidade, se ele é de alto, de baixo padrão, qual a estrutura que tem esse condomínio, quantos anos, é um condomínio mais antigo, um condomínio mais novo, é um condomínio clube ou um condomínio mais simples. Isso tudo vai fazer com que você planeje produtos e serviços adequados para aquele tipo de cliente. Quando você tiver essa informação, você vai conseguir encontrar oportunidades dentro do seu negócio. Para cada tipo de cliente, você pode atender e gerar valor de uma forma diferente. Quais são os seus principais motivos de perda? Por que o cliente te troca? É por valor? É por atendimento? É troca de síndico? A gente vai falar sobre isso aqui também. Eu vou responder com o Maiconde só para simplificar para vocês. 90% dos nossos clientes estão divididos em 3 produtos. O aplicativo para condomínios, o software de gestão financeira, o Maiconde Bankline, e o Maiconde Acessos, que é o sistema de controle de acesso. Para cada tipo de produto, nós temos um cliente ideal. Vou dar alguns exemplos. No caso do aplicativo para condomínios, o ideal são clientes clubes acima de 100 unidades. Ou seja, condomínios com muitas áreas de lazer e, de preferência, condomínios de apartamentos, condomínios verticais. Para o Bankline, nós vendemos para pequenas administradoras de condomínio, que estão começando de 10, 15, 20 condomínios. Para o sistema de controle de acesso, eu já consigo atender condomínios de todos os portes, mas a minha preferência são condomínios menores, condomínios que eles têm muita dificuldade de encontrar prestadores de serviço, de contratar, de comprar equipamentos, e aí eu vou explicar por que cada tipo de cliente. No caso do aplicativo para condomínios, por que a gente precisa de um cliente grande? Porque o foco é fazer reservas, receber encomendas, autorizar a entrada de visitantes. Então, condomínios de menos de 100 unidades, eles não têm volume suficiente para comprar um aplicativo. Então, o índice de perda de condomínios de pequeno porte é muito maior, é 80% maior do que um condomínio de grande porte, que ele depende do aplicativo para operacionalizar todos os facilities que existem no condomínio. No caso do sistema financeiro, nós damos preferência para administradoras de até 20 condomínios porque elas estão começando. É muito difícil você tirar uma administradora de um software RP para transformar para outro. Então a gente pega aquele dono de administradora no momento que ele está iniciando. É muito mais fácil conseguir um cliente novo de pequeno porte e crescer junto com a gente do que a gente trocar um sistema que já está rodando em 100, 200 condomínios. E no caso de controle de acesso, por que é importante condomínio de pequeno porte? Porque a gente faz um financiamento dos equipamentos. Muitas vezes os equipamentos saem 50% por nossa conta. Então, quando você entende o seu produto, o perfil de cliente ideal, você consegue ter menos perdas e aproveitar, entregar mais valor, aproveitar melhor as oportunidades e minimizar o risco dele cancelar com você.
Essa é a importância de você ter um perfil ideal para cada tipo de produto. E você sabe por que você perde clientes? Eu vou te dar aqui 4 motivos que devem abranger pelo menos 80% das suas perdas. A primeira é vender para o bad fit. O que é o bad fit? É o cliente que não é o cliente ideal. Então é como eu vender um aplicativo para um condomínio de pequeno porte. Ele não tem necessidade do aplicativo, então ele pode cancelar a qualquer momento. O segundo é a mudança de gestão do síndico. O mundo condominial ele tem uma particularidade muito interessante, que você tem um gerente a cada 2 anos e você precisa fazer relacionamento com todos os condôminos. Se você não fizer, se fizer um relacionamento apenas com o síndico, numa mudança de gestão, a sua administradora pode perder aquele cliente. O terceiro motivo é o onboard ineficiente. O que é o onboard? Quando o cliente chega no seu condomínio, quando chega um novo cliente na sua administradora, você precisa atender as primeiras necessidades deles o mais rápido possível. Eu recomendo que nos primeiros 30 dias. Então, aqui na MyConde, a gente faz com que o cliente utilize o aplicativo, como pelo menos 70% dos usuários utilizem o nosso aplicativo, utilize o nosso financeiro, utilize o nosso controle de acesso no primeiro mês, porque isso faz com que ele já veja valor logo no início da sua chegada. O que significa onboard? Justamente a aterrissagem daquela administradora no projeto. E o quarto motivo é o atendimento pós-venda. Não é porque você tem um cliente ideal, você conseguiu vender para ele, você fez um bom onboard, que você não vai depois sempre tentar superar as expectativas do cliente, oferecer novidades, customizações, melhorias, tecnologias, trazer informações que o seu concorrente não pode trazer na sua frente. Então, aqui na MyConde, por exemplo, a gente faz atendimento 24/7, atendimento via WhatsApp, a gente implementa um produto novo a cada 6 meses com o objetivo de sempre estar surpreendendo o cliente e evitar que o concorrente que fique ali rodeando aquele cliente tenha espaço para expor uma melhoria, um melhor produto, um melhor serviço ou até um melhor preço, e que ele pare de ver valor no nosso produto. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que a gente chama de encantamento do cliente. Quando a gente vende um sistema de controle de acesso, por exemplo, a gente não somente entrega as controladoras, as leitoras, os equipamentos. A gente dá de presente num laço de fita, com uma visita dos nossos consultores. Isso faz com que você tenha um contato humano com aquele cliente. Eu, por exemplo, nunca tinha visto nenhuma empresa de controle de acesso entregar uma controladora ou uma leitora, um equipamento dessa forma. Então foi uma forma que a gente encontrou para surpreender o cliente logo de entrada. A outra coisa que a gente faz com muita frequência é atender o cliente via WhatsApp 24 horas por dia. Claro que a gente faz isso com inteligência artificial, porque senão não conseguiria pagar os custos. Mas a gente consegue filtrar 90% dos nossos serviços através da inteligência artificial utilizando o WhatsApp, que é a ferramenta escolhida de comunicação do meu condômino, e passar apenas 10% para a nossa equipe humana. O cliente se sente atendido a qualquer hora do dia ou da noite. Sabe aquela história de mande um e-mail que eu resolvo? Cara, o cara não quer mandar e-mail para você. Ele mandou o WhatsApp, a gente já resolve por ali. Aprenda a dizer não. Muitas vezes ter um cliente fora do seu perfil ideal encarece os custos de produção e operação da sua empresa. Então, quando você tem um cliente muito fora das expectativas do seu cliente ideal, muitas vezes você tem que criar uma estrutura para atendê-lo e isso dificulta que sua empresa escale, cresça da forma que você planejou. Agora é com você. Quem é o seu perfil ideal? Você vai saber qual a localização geográfica dele, qual a taxa condominial que você quer atender, para você saber o nível o padrão do condomínio, qual é a faixa de idade dos seus condôminos. É muito importante você entender isso quando você está entregando tecnologia, por exemplo. Quem são os influenciadores do processo? É apenas o síndico de verdade? Ou tem um conselho, tem um subsíndico, tem condôminos que moram no condomínio há muito tempo que podem influenciar? Qual é o porte do condomínio? É um condomínio grande, pequeno, de casas, de apartamento, comercial, residencial? E quais são as principais dores, né? Quais são os problemas que ele teve com os fornecedores anterior? Quando você entende o perfil ideal do seu condomínio, você vai vender muito melhor. Depois que você descobrir o seu perfil ideal, se especialize nesse tipo de cliente. Vou te dar alguns exemplos práticos para ajudar você a pensar melhor. Case número 1.
Um condomínio de mais de 10 anos, com até 40 unidades, de pequeno porte, com algumas dificuldades financeiras de caixa, não tem infraestrutura, ele tem uma taxa de condominial de até R$ 500 e não tem um síndico morador e não tem uma portaria 24 horas. Como atender este cliente? Quais as oportunidades desse condomínio? Oferecer fornecedores compartilhados, limpeza, manutenção. E é muito importante que a administradora de condomínios que trabalhe com esse tipo de condomínio se especialize nessa área. Apresentar soluções para a inadimplência, redução de custo de energia, controle de acesso automatizado, já que ele não tem portaria 24 horas. E o que ele talvez não dê valor? Para um aplicativo de condomínios, como eu te falei, ele é pequeno e ele não tem necessidade, não tem volume para utilizar um aplicativo. Ou de funcionários fixos, fornecedores de alto custo, porque ele não tem caixa para pagar. Agora vamos para o case número 2. Condomínio de até 2 anos, um condomínio clube, recém-entregue pela construtora, com muitas áreas de lazer, com uma taxa condominial de mais de R$ 1.000, tem um perfil de síndico morador, mas já tem uma portaria 24 horas. Veja que é um exemplo bem diferente do case número 1. E agora, como a gente vai atender esse tipo de condomínio? Da mesma forma, entendendo as suas dores e aproveitando as oportunidades. Então vamos lá, qual é a dor deste condomínio? Ele precisa organizar o uso das áreas, porque são muitas áreas de lazer. Ele tem alto volume de encomendas e visitantes e precisa automatizar isso. Ele precisa de uma gestão financeira muito eficiente, transparente e auditável, porque ele manipula um grande volume de valores. E aí, quais são as oportunidades? Automatização máxima de atendimento, e aí sim entra um aplicativo para moradores, controle de acesso automatizado para moradores e visitantes. Precisa de uma apresentação de balancete de uma forma mais profissional, online, para todos os moradores. A folha de pagamento é mais complexa, precisa oferecer alguns benefícios para que ele não perca funcionários. E ele talvez não vai dar valor, por exemplo, à terceirização de prestação de serviços ou à experiência que a administradora tem em manutenção por ele ter um gestor predial. É muito difícil ouvir isso, mas se você é uma administradora de condomínios e o seu cliente não vê valor em você, provavelmente você realmente não tem valor, ou então não está conseguindo mostrá-lo. Fazer o básico não é gerar valor. Agora vamos aprender a precificar. É muito importante que você pense em todos os seus custos, desde a área de marketing, comercial e vendas, até a operação, e depois acrescente a sua margem. Vou te dar alguns exemplos. Quantas visitas você faz presencial para vender um condomínio? Evite as visitas presenciais para quem realmente não é o seu perfil ideal. Quantas pessoas você precisa para realizar o seu serviço? Aprenda a ser mais produtivo. Com a inteligência artificial, cada vez teremos que entregar para a tecnologia o desenvolvimento de tarefas repetitivas. Use ferramentas de automação, elas ajudam muito e podem melhorar a sua produtividade. E a sua estrutura física é realmente necessária? Reduza custos fixos. E aí você tem que listar todos os outros custos envolvidos. Depois desses custos diretos, aplique a sua margem e monte os seus planos e preços. Agora é hora de montar os seus planos. Tenha pelo menos 3 planos. Você pode ter planos básicos, essenciais e premium, ou você pode ter planos de acordo com o tipo do cliente, condomínios de pequeno porte, condomínios de grande porte, condomínios comerciais, condomínios residenciais. É importante que você liste todos os serviços oferecidos por cada plano e consiga precificar de forma simples. Por exemplo, X valor por número de unidades, ou X valor por funcionários. No plano A, eu tenho o item 1, 2 e 3. No plano B, eu tenho tudo do plano A, mais o item 3 e 4. Por exemplo, eu posso ter 3 planos. Um plano básico, que é só emissão de boletos digitais e prestação de contas, e o atendimento de segunda a sexta. No plano essencial, esse que já custa 50% a mais, além de tudo do plano básico, eu tenho também folha de pagamento, manutenção, prestação de serviços e atendimento aos sábados. No plano prêmio, para atender condomínios de mais alto padrão e com exigência maior, ela já custa 100% a mais, tem tudo no plano essencial, mas também eu faço planejamento orçamentário, planejamento das manutenções e tenho a minha presença física em X assembleias por mês. Claro que aqui são só exemplos, vocês vão montar os planos de acordo com a necessidade do seu cliente. Quanto mais problemas você conseguir resolver para o seu cliente, mais fiel ele será à sua empresa. Vamos para mais um exemplo prático. Todo mundo sabe que segurança é um pilar super importante para todo mundo que vai morar num condomínio. Por que a sua administradora não oferece segurança e controle de acesso embutido no seu serviço?
Como parceiro MyConde, eu consigo te ajudar. Tá? Nós somos a primeira startup de controle de acesso do Brasil. Todos os nossos orçamentos são feitos via WhatsApp, através de inteligência artificial, respondendo apenas 3 perguntas. Isso facilita muito para o seu cliente. Além disso, nós damos treinamento à sua equipe de vendas e auxiliamos com materiais de vendas para que vocês possam apresentar esse novo produto e serviço aos condomínios. Temos o menor preço do mercado e a implementação é feita 72 horas após a chegada dos equipamentos. Além disso, seja uma empresa condominial completa, você pode ter um aplicativo com sua marca, com os boletos e também a entrada de visitantes, tudo num só lugar. E para você que ficou até aqui, o meu muito obrigada, espero ter ajudado. É muito importante para os donos de administradora de condomínio comecem a ver tecnologia, implementar melhorias e se diferenciar do mercado. Se você quer continuar acompanhando como as startups escalam e crescem seus negócios, siga o Condominocentrismo nas nossas redes sociais.